Hoje a gente vai falar sobre processamento assíncrono de tarefas pesadas em aplicações web usando mensageria. E aí, pessoal? Eu sou Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e há algum tempo eu gravei um vídeo batendo um papo com o ChatGPT, e lá a gente conversou sobre escalabilidade de aplicações web. E nesse vídeo foram citados alguns princípios para a escalabilidade de qualquer aplicação web, seja em qualquer tecnologia, em qualquer linguagem, em qualquer stack. Então, basicamente, os principais princípios de escalabilidade de uma aplicação web foram definidos como a gente, naquele bate-papo, chegou na conclusão que são o uso de balanceamento de carga, o uso de cache, ou algum tipo de mecanismo de cache, e processamento assíncrono das tarefas pesadas. A gente já tem um vídeo aqui sobre load balancer, eu vou deixar um card aqui. A gente já tem um vídeo onde eu falei sobre cache, embora eu não tenha falado sobre mecanismos de cache, eu falei sobre cache HTTP e citei um pouco sobre mecanismos de cache. Vou deixar um card aqui também. Então agora a gente vai falar sobre o processamento assíncrono de tarefas pesadas. Então antes de eu te apresentar o conceito, eu vou te dar um exemplo bastante simples. Eu tenho aqui uma aplicação super simples, bastante simplória mesmo, de listagem de séries. E eu posso cadastrar algumas séries. Então eu vou cadastrar aqui uma série de teste, que vai ter uma temporada e um episódio por temporada só. Beleza. Quando eu adicionar isso daqui, algumas tarefas vão ser realizadas. Um log vai ser adicionado no meu registro de logs. Eu vou buscar lá no banco de dados todos os usuários cadastrados nesse sistema para enviar um e-mail para esses usuários. Então eu acesso um sistema de e-mails também. Então quando eu clico em adicionar, repara que está demorando. Isso tudo está sendo feito, está carregando e depois eu recebo a resposta. E isso acontece porque eu estou executando tudo na mesma máquina, o meu banco de dados está na mesma máquina, eu estou acessando o servidor web que está na mesma máquina, e além disso eu sou a única pessoa acessando. E repara que já demorou bastante. Agora imagina um cenário com milhares de requisições ou, quem sabe, até milhões de requisições acontecendo nesse sistema. A gente com certeza ia ter um problema de performance e, por consequência, de escalabilidade, de aumentar a escala do nosso negócio e, claro, como a gente está citando aqui, da tecnologia em si. Então o que está acontecendo? Eu já te expliquei o processo que está sendo realizado e aqui você pode ver que o e-mail realmente está sendo enviado. Eu tenho um e-mail chegando aqui, olha só, série criada. Esse botão de ajuda está na frente, mas basicamente eu tenho aqui que a minha série de teste foi criada. Beleza, entendido essa parte lenta, o que a gente pode fazer para melhorar isso daqui? Eu quero já deixar um disclaimer, embora eu já esteja meio que na metade do vídeo, isso não é um tutorial. Então tudo que eu estou falando aqui serve para qualquer linguagem, qualquer tecnologia, qualquer framework, etc. Então o que eu vou fazer agora é habilitar no meu sistema para que ele, ao invés de, quando eu criar uma série, ele já fazer isso tudo, ele vai no sistema de logs, ele vai no banco de dados, vai no e-mail, ao invés dele fazer isso tudo ao mesmo tempo, ele vai dizer, olha só, uma série foi criada. Em algum outro lugar, alguém vai estar ouvindo essa informação de que uma série foi criada e aí vai no sistema de logs, vai no banco de dados, vai no sistema de e-mail, mas isso tudo depois de eu já ter enviado a resposta aqui para o meu usuário. Então repara como isso vai deixar tudo mais rápido. Eu vou habilitar essa configuração, então não mexi em código, eu só habilitei uma configuraçãozinha. Eu vou clicar em adicionar uma nova série e agora eu vou chamar de série rápida. Vai ser uma temporada em um episódio mesmo. Quando eu clicar em adicionar, olha só, foi muito mais rápido. Eu tô aqui num sistema que vai enviar e-mail, que vai acessar logs, que vai acessar o banco de dados, mas eu tive uma resposta praticamente instantânea. Só que, se você acessar lá o nosso sistema de e-mails, nenhum novo e-mail chegou. Então você deve estar pensando, Vinícius, aí é muito fácil, né? Você deixou de enviar o e-mail. Aí é óbvio que vai ficar rápido. Mas não foi isso que aconteceu. Então antes de mostrar o e-mail sendo enviado, eu quero te trazer aqui um comandinho que eu vou executar e você não precisa entender exatamente o que está sendo feito. Deixa eu abrir aqui o meu terminal. Então eu vou executar um comando que mostra aqui em algo relacionado a mensageiro umas estatísticas. E repara que eu tenho em uma fila, em uma espécie de local onde eu armazeno mensagens, uma mensagenzinha. E essa mensagem é justamente aquela que diz que uma série foi criada. Então eu posso executar o comando consume nessa fila que eu chamei de async. Você não precisa se atentar a que comando é esse que eu estou digitando, o nome dessa fila, não precisa se atentar a isso. Mas beleza, eu estou rodando agora um comando que vai consumir dessa minha fila
todas as mensagens que estejam lá. E agora que eu consumi as mensagens, eu tenho uma nova série criada, que é a minha série rápida. Então eu recebi esse e-mail, o log foi adicionado, o banco foi acessado e tudo que precisava ser feito foi feito. Mas repara que isso tudo foi feito depois do usuário da minha aplicação web já ter recebido a resposta. Então pensa, se eu tenho um processamento que leva algum tempo, como por exemplo o envio de um e-mail, eu posso deixar isso para ser feito depois. E isso é o que a gente chama de processamento assíncrono. Eu vou ter o meu sistema web simplesmente dizendo que algo aconteceu e depois esse algo vai ser processado, como por exemplo o envio de e-mail que uma série foi criada. Então isso é o conceito de mensageria aqui na prática. Então eu trouxe alguns desenhozinhos bem simplórios também para você entender o que estava acontecendo e o que está acontecendo hoje. Naquele cenário inicial, a gente tinha isso daqui. O nosso cliente fazia uma requisição para o servidor, informando, solicitando a criação de uma nova série. Um monte de coisa acontecia aqui no nosso servidor web, então o nosso cliente ficava esperando e só depois ele recebia o ok. E nesse meio tempo o que acontecia era, o servidor web acessava o nosso sistema de logs para adicionar um registro no log, ele acessava o banco de dados para buscar todos os usuários cadastrados, recebendo todos os usuários, ele acessava esse sistema de e-mail para enviar os e-mails, na verdade o e-mail para todos os usuários. Então repara que o nosso servidor web, o mesmo processo, o mesmo pedaço de código que estava lidando com a requisição do cliente, está fazendo isso tudo, e o cliente fica esperando. E agora, nesse novo cenário, depois de ter feito a configuração, o que está acontecendo é isso daqui. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. O meu cliente informou, ele fez um pedido para o meu servidor de criar uma nova série, e o meu servidor adicionou a uma mensageria, a um serviço que guarda mensagens, uma informação, olha só, series was created. Eu estou escrevendo aqui o nome de um evento em inglês mesmo, mas você poderia chamar isso de qualquer coisa. Então, eu guardei uma mensagem aqui no meu sistema de mensageria e já devolvi para o meu cliente muito rápido. Eu não fiz ele ficar esperando. E depois eu chego com aquele comandinho que eu digitei e acesso essa mensageria aqui. E eu vou ter essa mensagem, e com essa mensagem eu posso configurar o meu sistema, seja em qualquer tecnologia, e informar quando essa mensagem acontecer, adiciona um registro no log, busca os usuários do banco e manda um e-mail para esses usuários. E isso tudo vai ser feito sem que o cliente fique esperando. E dessa forma, imagine que eu estou enviando muitos e-mails, então eu posso ter vários processos desse daqui rodando. Repara que tem um processo consumindo as mensagens aqui, realizando tarefas de forma assíncrona, que não dependem do meu servidor web. Então, se eu tenho muitas tarefas dessas, ou às vezes tarefas muito pesadas, eu posso adicionar mais processos que vão executar essa tarefa. Agora, se eu tenho muitas requisições chegando no meu servidor, e às vezes nem tudo vai para a mensageria, eu posso ter, utilizando um load balancer, mais instâncias desse meu servidor web. Então, repare que eu divido a responsabilidade do que deve realmente fazer o cliente esperar e o que não precisa, o que pode ser executado depois. Com isso, eu aumento e facilito a escalabilidade da minha aplicação web. E aqui, essa foi uma explicação bem mão na massa, mas eu vou deixar aqui na descrição um vídeo, também meu, lá no canal da Alura, onde eu explico melhor o conceito de mensageria, com alguns exemplos um pouco mais lúdicos, mas aqui foi bem mão na massa mesmo, para você que já está habituado com desenvolvimento, e aí só quer entender como funciona essa tal de mensageria. Agora vamos falar de tecnologias. Aqui eu não estou dando nenhum exemplo de tecnologia que poderia ser esse sistema de mensageria. E a gente pode ter desde algo não tão recomendado assim, como por exemplo um banco de dados, que é o meu caso aqui no exemplo. Essa minha fila de mensageria está num banco de dados. Então eu posso ter uma tabela de mensagens e esse meu processo que está rodando esperando novas mensagens, o que ele pode fazer é, a cada segundo, ou até menos do que isso, verifica se tem uma linha nova nessa minha tabela de mensagens. Opa, tem? Então executa o que tem que executar. Não tem? Não faz nada. E aí depois vê de novo. Mas eu posso até configurar alguns bancos de dados para funcionar de forma mais otimizada no cenário de mensageria. Mas via de regra, bancos de dados não são a melhor escolha para um sistema de mensageria, para enviar e receber mensagens. Para isso, nós temos sistemas como, por exemplo, um RabbitMQ da vida, que é exatamente um sistema de mensageria, ou como a gente costumava chamar, um Message Oriented Middleware, um MOM, ou então, como também é comum a gente chamar, um Message Bus ou Event Bus. Então, repara que tem vários nomes para a mesma coisa. Então, esse Event Bus, esse Message Broker, esse Message Oriented Middleware, ou o nosso sistema de mensageria, ele vai simplesmente receber essa mensagem e notificar algumas pessoas. E aí, você pode notificar um código só
só, você pode notificar vários códigos e você pode configurar a sua mensageria. Por isso que esses sistemas são mais interessantes, ao invés de utilizar um banco de dados. Se, por exemplo, eu tentei consumir essa minha mensagem 3 vezes, só dando um exemplo aqui, e nessas 3 vezes eu não terminei, ou seja, aconteceu algum erro, uma exceção foi lançada, alguma coisa do tipo, esses sistemas de mensagerias, eles sabem já, com uma configuração lá, mandar essa mensagem para um outro lugar. Um lugar informando, olha só, deu erro aqui, essa mensagem não está sendo consumida com sucesso. Então ele manda para uma fila de erro, você pode analisar depois. Então eu dei um exemplo aqui de utilizar bancos de dados e sistemas de mensageria. Então eu citei o RabbitMQ, que é um dos mais tranquilos da gente configurar, ele é bem famoso, mas existem ferramentas que são mais utilizadas em cenários mais robustos, como por exemplo o Kafka, muito provavelmente você já ouviu falar dessa ferramenta, em cenários de nuvem, cada ambiente de nuvem, por exemplo a AWS, Google Azure, o GCP, o Google Cloud Platform, cada um desses provedores de nuvem possui também um sistema de mensageria. Na AWS é o SQS, o Simple Queue Service. No Google Cloud Platform é o PubSub. Então cada uma dessas plataformas vai ter um serviço de mensageria também, onde você adiciona mensagens e tem um serviço ouvindo por essas mensagens. Repara que esse serviço aqui que está consumindo as mensagens, ele fica rodando para sempre. Então no seu servidor de produção, você vai inicializar isso daqui, provavelmente com um supervisor de processos, como o Supervisor D ou algo parecido, para garantir que se algo aconteça de errado, esse processo sobe de novo. Mas o importante é que isso não vai afetar o seu servidor web. Se algum erro acontecer aqui e esse meu processo morrer, por exemplo, o meu servidor web continua não afetado. Ele vai continuar funcionando, vai adicionar as mensagens lá e quando esse meu processo subir de novo, quando ele for reiniciado, ele vai consumir as mensagens que estiverem na fila. Então dessa forma a gente aumenta a escalabilidade de um sistema e como eu disse aqui na descrição vai ter um vídeo lá para o canal do YouTube da Alura falando um pouco mais sobre o conceito, caso alguma coisa aqui não tenha ficado muito claro. E já aproveita aqui na descrição também para pegar um cupom de desconto lá na Alura. Mas não poderia finalizar esse vídeo sem falar para você se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos como esse.